Olá, seja bem-vindo ao canal do Professor Badaró. Nessa série de vídeos de modelagem de requisitos, estamos estudando métodos baseados em classes. Nesse vídeo, modelagem CRC, classe responsabilidade colaborador. A modelagem CRC, classe responsabilidade colaborador, é uma maneira simples de identificar e organizar as classes relevantes para os requisitos do sistema ou produto. Scott Ambler descreve a modelagem CRC da seguinte maneira: um modelo CRC é um conjunto de fichas padrão que representam classes. Os cartões são divididos em 3 seções. Ao longo da parte superior do cartão, escrevemos o nome da classe. No corpo do cartão, enumeramos as responsabilidades da classe no lado esquerdo e os colaboradores do lado direito. Na realidade, o modelo CRC pode fazer uso de fichas reais ou virtuais. O objetivo é desenvolver uma representação organizada das classes. Responsabilidades são os atributos e as operações relevantes para a classe. Segundo Scott Ambler, responsabilidade é qualquer coisa que a classe sabe ou faz. Colaboradores são as classes necessárias para fornecer a uma classe as informações necessárias para completar uma responsabilidade. Em geral, colaboração implica em uma solicitação de informações ou uma solicitação de alguma ação. Um cartão CRC simples para a classe planta é mostrado nessa figura ao lado. A lista de responsabilidades mostrada no cartão CRC é preliminar e é sujeita a acréscimos ou modificações. As classes parede e câmera são indicadas ao lado da responsabilidade, que vai exigir a sua colaboração. Classes. A taxonomia dos tipos de classe pode ser estendidas considerando-se as seguintes categorias: classes de entidades. As classes de entidade, também denominadas classes de modelo ou classes do negócio, são extraídas diretamente do enunciado do problema. Por exemplo, planta e sensor. Normalmente, essas classes representam coisas que vão ser armazenadas em um banco de dados e persistem por toda a duração da aplicação, a não ser que sejam especificamente excluídas. Outro tipo são as classes de fronteira, que são usadas para criar a interface, por exemplo, uma tela interativa ou os relatórios impressos que o usuário vê e interage à medida que o software é usado. Os objetos de entidade contêm informações importantes para os usuários, mas não são exibidos.
Classes de fronteira são projetadas com a responsabilidade de controlar a maneira como os objetos de entidades são representados para os usuários. Por exemplo, uma classe de fronteira chamada janela-câmera teria a responsabilidade de exibir imagens de câmeras de vigilância do sistema Casa Segura. Outro tipo são as classes de controle, que gerenciam uma unidade de trabalho do início ao fim. Isto é, as classes de controle podem ser desenvolvidas para gerenciar a criação ou a atualização de objetos de entidades, a instância de objetos de fronteira à medida que forem obtendo informações dos objetos de entidades, comunicação complexa entre conjuntos de objetos, validação de dados transmitidos entre objetos ou entre usuário e a aplicação. Em geral, as classes de controle não são consideradas até que a atividade de projeto tenha sido iniciada. Responsabilidades. Diretrizes básicas para a identificação das responsabilidades, que são os atributos e operações. 5 diretrizes para a alocação de responsabilidade às classes. Primeira diretriz: a inteligência do sistema deve ser distribuída pelas classes para melhor atender às necessidades do problema. Toda aplicação engloba certo grau de inteligência, que é aquilo que o sistema sabe e aquilo que pode fazer. Essa inteligência pode ser distribuída pelas classes em uma série de maneiras. Classes burras, que são aquelas com poucas responsabilidades, podem ser modeladas para atuar como serventes para algumas poucas classes inteligentes, que são aquelas com muitas responsabilidades. Embora essa abordagem faça que o fluxo de controle de um sistema se torne simples, ela apresenta algumas desvantagens. Ela concentra toda a inteligência em algumas poucas classes, tornando as mudanças mais difíceis. E tende a exigir mais classes e, portanto, um esforço de desenvolvimento maior. Se a inteligência do sistema for distribuída de forma mais homogênea pelas classes de uma aplicação, cada objeto conhecerá e fará apenas algumas poucas coisas, que em geral são bem focadas, e a coesão do sistema aumentará. Isso aumenta a facilidade de manutenção do software e também reduz o impacto dos efeitos colaterais devido às mudanças. Para determinar se a inteligência do sistema está distribuída de maneira apropriada, as responsabilidades indicadas em cada cartão CRC devem ser avaliadas para determinar se alguma classe tem uma lista extraordinariamente longa de responsabilidades.
Isso indica uma concentração de inteligência. Além disso, as responsabilidades de cada classe deveriam exibir o mesmo nível de abstração. Por exemplo, entre as operações listadas para uma classe agregada denominada conta corrente, um revisor indica duas responsabilidades: saldo da conta e dar baixa, cheque compensado. A primeira operação, ou responsabilidade, implica em um procedimento lógico e matemático razoavelmente complexo. A segunda operação é uma atividade administrativa simples. Como essas duas operações não se encontram no mesmo nível de abstração, dar baixa, cheques compensados deve ser colocado dentro da responsabilidade de entrada cheque, uma classe que é englobada pela classe agregada conta corrente. A segunda diretriz é que cada responsabilidade deve ser declarada de forma mais genérica possível. Essa diretriz implica que as responsabilidades gerais, tanto atributos quanto operações, devem estar no topo da hierarquia de classes. Por elas serem genéricas, serão aplicáveis a todas as subclasses. A terceira diretriz é que as informações e o comportamento relativos a elas devem residir na mesma classe. Isso atende ao princípio da orientação a objetos, denominado encapsulamento. Os dados e os processos que manipulam os dados devem ser empacotados como uma unidade coesa. Quarta diretriz: as informações sobre um item devem estar em uma única classe e não distribuídas por várias classes. Uma única classe deve assumir a responsabilidade pelo armazenamento e manipulação de um tipo de informação específico. Tal responsabilidade não deve, em geral, ser compartilhada por uma série de classes. Se as informações forem distribuídas, o software se tornará mais difícil de ser mantido e testado. Quinta diretriz: quando adequado, as responsabilidades devem ser compartilhadas entre as classes relacionadas. Há muitos casos em que uma série de objetos relacionados devem apresentar o mesmo comportamento ao mesmo tempo. Por exemplo, consideramos um game que precise exibir as seguintes classes: jogador, corpo jogador, braços jogador, pernas jogador, cabeça jogador. Cada uma dessas classes possui seus próprios atributos, por exemplo, posição, orientação, cor, velocidade, e todas têm de ser atualizadas e exibidas à medida que o usuário manipula um joystick. Consequentemente, as responsabilidades atualizar e exibir
devem ser compartilhadas por cada um dos objetos citados. Jogador sabe quando algo mudou e quando é necessário atualizar. A classe colabora com os demais objetos para atingir uma nova posição ou orientação, porém, cada objeto controla sua própria visualização. Colaboradores. As classes cumprem suas responsabilidades de duas formas. A primeira, uma classe pode usar suas próprias operações para manipular seus próprios atributos, cumprindo aí, portanto, determinada responsabilidade. E segundo, uma classe pode colaborar com outras classes. Wiersbe, no seu livro aí, Design Object-Oriented Software, define as colaborações da seguinte forma. As colaborações representam solicitações de um cliente a um servidor, aí no cumprimento de uma responsabilidade do cliente. Colaboração é a materialização do contrato entre o cliente e o servidor. Dizemos que um objeto colabora com o outro se, para cumprir uma responsabilidade, precisa enviar mensagens ao outro objeto. Uma colaboração simples flui em uma direção, representando uma solução do cliente ao servidor. Do ponto de vista do cliente, cada uma das colaborações está associada a determinada responsabilidade implementada aí pelo servidor. Os colaboradores são identificados determinando se uma classe pode ou não cumprir cada responsabilidade por si só. Caso não possa, ele precisa interagir com outra classe. E aí ocorre a colaboração. Como exemplo, consideremos a função de segurança domiciliar do Casa Segura. Como parte do procedimento de ativação, o objeto painel de controle deve determinar se algum sensor está aberto. A responsabilidade chamada determinar estado sensor é definida. Se existirem sensores abertos, painel de controle tende a ativar um atributo de estado para não preparado. As informações dos sensores podem ser adquiridas de cada objeto sensor. Consequentemente, a responsabilidade de determinar estado sensor pode ser cumprida apenas se painel de controle trabalhar em colaboração com o sensor. Para ajudar a identificação dos colaboradores, podemos examinar 3 relações genéricas diferentes entre as classes. A relação faz parte de, a relação tem conhecimento de e a relação depende de.
Todas as classes que fazem parte de uma classe agregada são interligadas à classe agregada por meio de uma relação faz parte de. Considerando as classes definidas para o videogame citado aí anteriormente, a classe corpo jogador faz parte de jogador, assim como braços jogador, pernas jogador e cabeça jogador. Em UML, tais relações são representadas na forma da agregação, como está mostrando nesta figura. Quando uma classe tem de adquirir informações de outra classe, é estabelecida a relação tem conhecimento de. A responsabilidade de determinar estado sensor, citada anteriormente, é um exemplo de relação tem conhecimento de. A relação depende de implica que duas classes têm uma dependência que não é seguida por tem conhecimento de ou faz parte de. No exemplo, cabeça jogador sempre tem de estar interligada a corpo jogador, a menos que o videogame seja particularmente violento, embora cada objeto pudesse existir sem o conhecimento direto do outro. Um atributo do objeto cabeça jogador, chamado posição central, é determinado a partir da posição central do corpo jogador. Essa informação é obtida por meio de um terceiro objeto, jogador, que adquire esse corpo jogador. Então, cabeça jogador depende de corpo jogador. Em todos os casos, o nome da classe colaboradora é registrada no cartão CRC modelo, próximo à responsabilidade que gerou a colaboração. Consequentemente, o cartão contém uma lista de responsabilidades e as colaborações correspondentes, que permitem que as responsabilidades sejam cumpridas, conforme a figura. Quando um modelo CRC completo tiver sido desenvolvido, representantes dos envolvidos poderão revisar o modelo usando a seguinte abordagem. Primeiro, todos os participantes da revisão aí do modelo CRC recebem um subconjunto dos cartões CRC. Os cartões que colaboram devem ser separados e nenhum revisor deve ter dois cartões que colaboram. 2. Todos os cenários de uso e diagramas de casos de usos correspondentes devem ser organizados em categorias. Aí, terceiro passo, o líder da revisão lê o caso de uso pausadamente. À medida que o líder da revisão chega a um objeto com nome, ele passa uma ficha para a pessoa que está com o cartão da classe correspondente. Por exemplo, um caso de uso para o Casa Seguro conteria a seguinte narrativa: o proprietário do imóvel observa o painel de controle do Casa Segura
para determinar se o sistema está pronto para operar. Se o sistema não estiver pronto, o proprietário do imóvel deve fechar manualmente as janelas e portas de modo que o indicador pronto esteja presente. Um indicador não preparado implica que um sensor está aberto, isto é, que uma porta ou janela deve estar aberta. Quando o líder da revisão chega em painel de controle na narrativa de caso de uso, sua ficha é passada para a pessoa que está com o cartão painel de controle. A frase implica que um sensor está aberto, exige que o cartão contenha a responsabilidade que irá validar essa implicação. A responsabilidade determinar estado sensor realiza isso. Próximo à responsabilidade no cartão será encontrado o colaborador sensor. Aí a ficha é então passada para o objeto sensor. Quando a ficha é passada, solicita-se ao portador do cartão da classe que descreva as responsabilidades anotadas no cartão. O grupo determina se uma ou mais das responsabilidades satisfaz a necessidade do caso de uso. Quinto, se as responsabilidades e colaborações anotadas nos cartões não puderem satisfazer o caso de uso, são feitas modificações nos cartões. Eles podem incluir a definição das novas classes e os cartões CRCs correspondentes, ou a especificação de responsabilidades novas ou revisadas, ou de colaborações em cartões existentes. Esse modus operandi prossegue até que o caso de uso seja finalizado. Quando todos os casos de uso ou diagramas de uso tiverem sido revistos, a modelagem de requisitos continua. Na próxima aula, associações e dependências. Te vejo lá. Tchau.